aconteceu, João? Eu tô muito triste, Mary. Por quê? Os meus amigos não me deixaram jogar bola. O que aconteceu, João? Eles disseram que eu era muito ruim. Eles disseram que a minha orelha é muito feia. Eles falaram que minha boca é muito grande. Eles falaram tanta coisa de mim. Eu fiquei tão triste, meu. Oh, João. Crianças, não podemos fazer isso com nossos amiguinhos. Isso chama bullying. São formas de depreciação às pessoas. Ou seja, humilhar as pessoas. Nós não podemos. A Bíblia diz que nós temos que amar o nosso amiguinho assim como Deus nos amou. Imagine se nós pudéssemos descartar os amigos que nós achamos que têm algum defeito. Imaginemos também, se Deus quisesse nos desprezar diante de nossos vis pecados. Por isso, Jesus nos perdoou. João, oi, Bel. Não fique zangado, não. Sabe por quê? Sim, Bel. Jesus, ele é o amigo melhor. E ele te ama. Mel, que legal. Já estou me sentindo bem. E uma coisa eu vou dizer a você. O que, João? Quando os meus amiguinhos assistirem esse vídeo, eles vão me chamar e vão permitir que eu jogue bola. Que legal, João! João, oi, Melry. Eu posso dar um presente a você e os nossos amiguinhos que estão nos assistindo? Claro! Eu quero cantar uma música com eles. Tá bom, João? João, a minha música é Jesus é o amigo melhor. Então, Jesus é o amigo melhor. melhor! Jesus é o amigo melhor. Melhor! Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o amigo melhor. Melhor! Jesus é o amigo melhor. Jesus é o amigo melhor. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o amigo melhor. Melhor. Jesus é o amigo melhor. Jesus é o amigo melhor. Jesus é Mary! Oi, João! Que presente lindo você nos deu! Ah, eu quero dizer às crianças que nós temos que amar o nosso amigo, porque Jesus nos amou e ele é o amigo melhor! Tchau, crianças! Graça e paz. Em 1 João 4, 20 e 21, diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Senhor, que o Senhor derrame nas famílias o amor e o respeito para com o próximo. Que os pais ensinem aos seus filhos a amar uns aos outros, porque Deus deu este mandamento, amar a Deus e as pessoas. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, amiguinhos, vamos louvar? Toque, alguém me bate a porta. Toque, alguém deseja entrar. É o mal, querendo no lugarzinho. Não.
você não pode entrar. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus, querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem me morar. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal, querendo lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus, querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem me morar. Sim, Senhor, ó, vem me morar. Sim, Senhor, ó, vem me morar. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Oi pessoal, tudo bem? Vou falar um pouquinho, muito brevemente, sobre o bullying, que é um assunto tão importante da gente conversar. Bem, o bullying é uma prática insistente de violência física, de violência verbal e de violência psicológica cometida por crianças e adolescentes. Essas agressões, essa violência se expressa muito na escola, porque a escola é o lugar onde a criança passa a maior parte do tempo, né? A criança e o adolescente. E também porque é o reflexo da sociedade, é um micro-organismo, né? Digamos que é um microespaço, na verdade, em que tudo que está no social se reflete. Só que em épocas de pandemia nós não estamos fisicamente nas escolas. E ainda assim, o bullying é um assunto que precisa ser falado, porque é um assunto que traz muito prejuízo para aqueles que são vítimas dessa violência, né? Que violência às vezes chega a ser violência física, né? Contra essas crianças e esses adolescentes. Não como é que eu posso dizer? Não é legal ou não é racional nós demonizarmos a pessoa que comete o bullying, porque essa pessoa provavelmente vê ou vive algum tipo de violência no seu lar, ou essa pessoa, ela talvez não seja olhada dentro do seu lar. E aí uma das formas que ela tem de chamar a atenção ou de dizer que existe é através dessa violência, né? É através de ferir o outro. Por isso que eu venho aqui falar um pouquinho sobre isso, né? Talvez existam no meio das crianças ou de adolescentes da EBD algumas que, por algum acaso ou por alguma infelicidade, né, do destino, tenha se deparado ou tenha sido vítima de bullying, né? Vítima desse porque eles sofrem também, né? Sofrem em outra medida. O que é interessante é os pais estarem atentos às falas das suas crianças, dos seus adolescentes, geralmente falas que expressam muita autodepreciação, né? A criança diz que o tempo inteiro que não pode, que não consegue, que é feio, que é burro, né?
é necessário investigar os pais, os professores que estão perto, né? Nem tanto agora, nessa época de pandemia, de uma forma física, mas existe também o cyberbullying, né? Que é o bullying através das redes sociais ou através da internet, em que é necessário que estejamos atentos, né? A esses xingamentos, a essas agressões verbais que se expressam, né? E aos pais é necessário estar atento, né? E muitos casos, né? Os pais inclusive procuram a justiça, porque o bullying ele se expressa de uma forma insistente, mas aí é necessário, né, quando há essa insistência, conversar com os pais desses agressores, né, conversar com a escola, conversar com todos os responsáveis, e quando não existe solução, é necessário recorrer, né, judicialmente, para que aquela criança, que aquele adolescente, em toda a sua integralidade, seja respeitada. Então, é um assunto em que nós precisamos entender que é de fundamental importância, né, e que nós temos um papel ativo. Porque, por exemplo, se um adulto sofreu uma agressão no trabalho, né, que é um assédio moral, que é uma violência, ele vai saber se defender, mas a criança não, né? A criança está em formação. Então, tudo que falam sobre ela, né, perpassa, de fato, a visão e a imagem que ela tem de si, tanto que muitas pesquisas mostram que essas crianças que sofreram esse tipo de agressão, esse tipo de violência, né, tendem a se tornar adultos depressivos e adultos propensos até 4 vezes mais ao suicídio. Então é necessário tocar sim nesse assunto, é necessário pais, professores deixarem os seus alunos blindados contra o bullying, né? Blindados, seja em relação às suas características físicas, seja em relação às suas características comportamentais, porque o bullying geralmente toca, né, nesses dois aspectos, comportamental e físico. Então, é necessário que exista, né, um fortalecimento da autoestima, né, desse adolescente, dessa criança, né? E nós, como cristãos, né, precisamos, né, falar muito do princípio da individualidade para essas crianças e para esses adolescentes, porque Deus nos fez diferentes, né? Se eu tenho uma testa maior, por exemplo, né, que eu acho que não é o caso, né, gente? Se eu tenho alguma característica que se sobressaia, eu preciso me aceitar do jeito que eu sou, né? Entender que eu sou o melhor de Deus, né? E essas crianças precisam entender que são lindas, que são fortes, que são guerreiras, que são o melhor de Deus, né? Que há nessa terra. Então, pais, professores, né? Estejam atentos às suas crianças e aos seus adolescentes. Se tanto os que um dia foram agressores ou que sofreram bullying, precisam entender, né, que todos nós somos diferentes e que não é porque o outro tem uma orelha maior que a minha, né, que ele precisa ser desrespeitado. Não, não é assim, né? Nós precisamos validar o que o outro tem, né? Nós precisamos mudar a nossa concepção, mudar os nossos padrões, inclusive de beleza, né? Porque muitos também desse bullying é porque, né, talvez a gente fique tão impregnado, talvez a sociedade esteja tão impregnada com os padrões, né, mentirosos de beleza, né, com o corpo ideal, né, com a pele ideal, com o cabelo ideal. Não existe nada ideal, né? Ideal só existe no conto de fadas. E cada um vive no mundo real. Então nós precisamos aceitar as pessoas como elas são. E
Isso não significa que elas não possam, né, querer mudar de aparência ou querer, né, fazer algo que elas acreditem, né, que pode ajudar a melhorar, né, ou a mudar, entre muitas aspas. Mas significa que antes de qualquer coisa, né, cada criança, cada adolescente, cada pessoa, cada adulto que um dia foi adolescente, que foi criança e que sofreu bullying, precisa se aceitar e se amar primeiro do jeito que são, né? Então é esse o meu recadinho. Estejam atentos ao bullying, ao cyberbullying, né? Que Deus abençoe vocês e uma ótima semana. Gustavo? Ô, Gustavo, crianças, vocês precisam me ajudar a acordar Gustavo. Você esqueceu como é? Eu vou te lembrar. Espera aí, um momento. Gustavo! Bem, eu quero que você diga 3 palavras. Obediência, amor e oração. Obediência, amor e oração. 1, 2, 3. Obediência, amor e oração! Mais uma vez. 1, 2, 3. Obediência, amor e oração! Tio Itamar, Oi, Gustavo. tudo bem? Tudo bem, Gustavo? O que está acontecendo aí? Você está gravando um vídeo para nossas crianças, Gustavo. Rapaz, que legal! É, Gustavo. Tio Itamar, Oi. você sabia que eu tive um sonho? Que sonho você teve, Gustavo? Eu sonhei que eu estava brigando com um grande gigante A história tem tudo a ver com seu sonho, Gustavo. e o gigante, tio Itamar, ele era muito furioso e tentava me enganar. Oxê, como assim, Gustavo? Ele colocava na minha cabeça para que eu pudesse mentir, para que eu pudesse estar humilhando meus coleguinhas, para que eu pudesse estar criando assim despreciação às nossas crianças, criando apelido. Foi mesmo, Gustavo? Foi sim, foi. E tinha um amigo meu que ele não era muito bonito, entendeu, tio Itamar? Oxê, como assim? Ele tinha um dente maior do que o meu. E eu ouvi uma voz dizendo assim, chame ele de dentuço. O que você fez, Gustavo? Eu não chamei não. Eu resolvi fazer outra coisa. E o que você fez, Gustavo? Eu resolvi chamar ele de meu amigo. Que legal, Gustavo. Foi, tio Itamar, foi. Eu chamei ele de meu amigo e ele passou a ser um grande amigo meu. Ô, Gustavo, gostei desse seu exemplo. Esse precisa ser o exemplo dos nossos amiguinhos, sabia, Gustavo? Isso! Crianças, nada de dar apelido nos outros. Nada de chamar os outros de feio, de branqueza, pelo nome. Ô, Gustavo, gostei. Chamar as pessoas pelo nome. Muito bem, Gustavo. Gostei desse exemplo. Tá bom? Gustavo, acho que você já vai embora e eu também, né? Isso! Tio Itamar. Tchau, pessoal! Tchau! A paz e a graça, criança do avivamento! Bem, hoje eu trouxe para você uma história linda. Uma história sobre Davi e Golias. E em 1 Samuel 16, versículo 23, vai dizer assim: o gigante Golias insulta os israelitas. E estando ele ainda falando com eles, e eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras. E Davi as ouvia. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E dizia aos homens de Israel: viste aquele homem que subiu?
pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grande riqueza e lhe dará a sua filha e fará franca a casa de seu pai em Israel. Ou seja, não terá mais imposto. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aqueles homens que feriram? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército dos Deus vivo? O povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Bem, Davi era um pastor de ovelha. Davi estava tomando conta das ovelhas do seu pai, quando o pai o chamou para uma missão. E a missão que Davi tinha que fazer era entregar os alimentos para os seus irmãos que estavam na frente da guerra. Uma coisa que eu observei nesse texto é que Davi ele era obediente ao pai. Dá para entender o que nós temos que ser para a nossa família, para nossos pais, para o nosso Deus, para a nossa igreja, para nossos pastores. E Davi obedeceu e foi. Só que nesse dia, quando Davi chegou diante da fronteira de Israel, de um lado o exército filisteu, do outro lado Israel temorizado, porque fazia 40 dias e 40 noites que os filisteus, através do homem chamado Golias, atormentavam o exército de Israel. Vocês não são de nada, humilhavam-os. Lembra do bullying? Que hoje nós convivemos com ele. Nós precisamos não desprestigiar as pessoas, mas estar sempre honrando eles. Mas Golias não tinha esse conhecimento. Golias não conhecia quem era o Senhor. Golias, a sede dele era de vingança, de ódio, de mentira. E ele atormentava o povo de Israel. Venham lutar comigo, quem de vocês? E a Bíblia diz que o soldado de Israel corriam com medo de Golias. Quantas vezes nós ficamos com medo de afronta do nosso inimigo? É doença, é enfermidade, é briga. Tantas coisas nós passamos, ainda mais nessa época de epidemia. Quanto terror, quanto medo. As pessoas de Deus. Eu irei lutar com ele. Chegaram ao ouvido do rei e falaram: Senhor, um homem, um menino, quer lutar com Golias. Davi se apresentou diante do rei e disse: Senhor, eu vou lutar. E o rei disse: não, você não pode. Você é apenas um garoto. Você é um pastor. Ele disse: Senhor, um dia eu estava tomando conta das ovelhas de meu pai e o leão chegou e pegou uma das ovelhas e eu fui, tirei da boca do leão e matei o leão. E outra vez, Senhor, o urso pegou a ovelha do meu pai e eu consegui tirar da boca dele, meu Senhor. E assim como Deus me entregou o urso e o leão, o Senhor me entregará em minhas mãos esse gigante. O rei confiou, colocou sobre ele as armaduras e enviou Davi. Só que Davi não conseguiu andar. Davi lá tirou as armaduras e pegou 5 pedrinhas no rio. Acompanhado do seu cajado e da sua funda e da sua bolsa em que levava as pedras, apareceu diante de Golias. E Golias, quando viu aquele menino, disse: por que vocês trazem para mim uma criança? Eu pedi um soldado e não um menino. Eu irei pegar ele. Você precisa vencer, criança, através da oração. Como vencer Golias, tio Itamar? Através da oração, da leitura da Bíblia, da obediência a papai e a mamãe, frequentar a igreja para ouvir as mensagens dos pastores. Naquele momento, Golias se preparava com seu escudo, com a sua espada. Davi se preparava com a sua funda e sua pedra. E Davi deu o primeiro ataque, e o primeiro ataque foi fatal. Pegou na fronte do Golias, e o Golias caiu. E agora Davi foi e terminou o trabalho. Deus quer
Que você seja um vitorioso, criança, diante dos desafios que aparecem. Deus quer que você abençoe a sua família, ajude seus pais. Você não pode ficar esperando o papai levar você para a igreja. Você não precisa ficar esperando o papai e mamãe chamar você para fazer o culto doméstico, para orar em casa. Você precisa tomar frente. Meu pai e minha mãe, vamos. Meu pai e minha mãe, por que estão brigando? Meu pai e minha mãe, vamos ler a Bíblia? Você, criança, precisa tomar essa iniciativa. Dessa forma, você vencerá o grande gigante Golias. E que Deus assim te abençoe em Cristo Jesus. Amém!